O corpo do piloto chega quarta-feira a São Paulo. O enterro vai ser na quinta de manhã. A justiça italiana interdita o autódromo de San Marino. A namorada de Senna confirma que ele não queria correr em Imola. A Federação Internacional quer mudar logo o regulamento da Fórmula 1. Nossos repórteres dão as últimas informações ao vivo de Bolonha, na Itália. Formalizada a coligação PSDB-PFL para a eleição de outubro. Pedida a prisão de 11 envolvidos no escândalo do Jogo do Bicho no Rio. Fuzilado o coronel que prendeu bicheiros em São Paulo. O Jornal Nacional está começando. O corpo de Ayrton Senna chega ao Brasil quarta-feira de manhã. Ele vai sair de Bolonha para Paris em avião fretado pelo governo brasileiro. De Paris, voa para São Paulo. O velório será na Assembleia Legislativa. O enterro vai ser quinta-feira no cemitério do Morumbi. O presidente Itamar Franco se envolveu pessoalmente nas conversações com o governo italiano para a liberação do corpo de Ayrton Senna. O Brasil está de luto oficial por 3 dias. A bandeira brasileira que Senna tantas vezes ergueu pelo mundo, hoje ficou a meio mastro no Brasil. No Ministério das Relações Exteriores, o dia foi de negociações para liberar o corpo de Senna. Segundo o ministro Celso Amorim, a legislação italiana não é flexível e o corpo só pode ser liberado depois da autópsia. À tarde, o presidente da Itália, Luigi Scalfaro, ligou 2 vezes para o presidente Itamar Franco. Disse que a morte de Ayrton Senna provocou grande comoção nos italianos e pediu que fosse transmitido ao povo brasileiro o pesar pela perda. O presidente italiano garantiu que a autópsia no corpo de Senna será feita amanhã, nas primeiras horas da manhã. E o governo brasileiro já fretou um avião que vai transportar o corpo de Ayrton Senna de Bolonha para Paris. Lá ele embarca no voo 723 da Varig, que chega ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 5h50 da madrugada de quarta-feira. Em 87 e 89, Ayrton Senna voou em caças da Força Aérea e recebeu o título de Jaguar. Por isso, a aeronáutica vai homenageá-lo. Caças F-5 vão escoltar o avião que trouxer o corpo a partir do momento que ele entrar no espaço aéreo brasileiro. E um grupo de policiais da aeronáutica vai estar no aeroporto de Guarulhos para recebê-lo. Durante o enterro, a Esquadrilha da Fumaça vai desenhar um coração no céu de São Paulo. Agora à noite, o presidente Itamar Franco decidiu que vai decretar ponto facultativo nas repartições públicas federais no estado de São Paulo no dia do enterro de Ayrton Senna. O presidente também acaba de assinar este decreto, admitindo no quadro da Ordem Nacional do Mérito, no grau de Gran Cruz, Ayrton Senna da Silva, por ter simbolizado no seu campo de atividade as qualidades de determinação e coragem do povo brasileiro, contribuindo de forma notável para projetar em todo o mundo o nome do Brasil. O corpo de Ayrton Senna vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter César Tralli está em frente à casa da família e tem as informações. Os agentes da Polícia Federal de São Paulo, em greve há mais de 20 dias, decidiram suspender a paralisação nesta quarta-feira para receber o corpo do piloto Ayrton Senna. O velório será na Assembleia Legislativa no bairro do Ibirapuera, na Zona Sul. E a família de Senna já decidiu. O enterro foi confirmado para quinta-feira de manhã, entre 8 e 11 horas da manhã, no cemitério do Morumbi, na Zona Sul. Os pais de Ayrton Senna estão reunidos na fazenda da família. A mãe de Ayrton Senna, Dona Neide, voltou para a fazenda em Tatuí, interior do estado, no começo da tarde. Ela estava em São Paulo desde ontem e decidiu se reencontrar com o marido, seu Milton. O pai de Senna fraturou a perna numa queda e anda com dificuldade. O casal agora só sai da fazenda novamente quando o corpo do filho chegar da Europa. Em São Paulo, uma pequena multidão faz vigília em frente ao prédio onde moram várias pessoas da família. Os fãs tentam dividir a dor do Senna da Silva, entre eles a mãe de Christian. Dona Suzy Fittipaldi contou que os parentes estão inconsoláveis. E ela própria, de tão chocada, chegou a pedir ao filho que abandonasse a Fórmula 1. Aquilo não é uma arena, que é um esporte, e que o pessoal que faz aquilo faz por amor, realmente por amor. Porque ontem à noite, quando eu quis falar com o Christian, nem liguei para ele, porque eu falei, o que eu vou falar para ele? Christian, sai fora disso, o que eu vou falar? Enquanto é tempo. Imbatível nas pistas, campeão também fora delas. O piloto herói era ainda um empresário cercado de negócios lucrativos. Negócios que ao longo dos últimos meses fizeram com que a família Senna crescesse.
Em São Paulo, 150 pessoas trabalham diretamente nas empresas da holding Ayrton Senna da Silva. Nos escritórios do tricampeão, neste prédio no bairro de Santana, na Zona Norte, hoje as portas não abriram. Os funcionários das 6 empresas do piloto divulgaram nota afirmando que os ideais de Senna jamais vão morrer. Em especial um projeto, Seninha, um herói de história em quadrinho criado para ensinar às crianças coisas em que o herói Ayrton acreditava muito: honestidade e caráter. O Senna de verdade apostava muito no Seninha do desenho e deixou isso registrado num vídeo. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando um companheiro que também vive correndo. No Rio, um grupo de crianças escreveu uma carta para a família de Ayrton Senna. São crianças que estão apenas começando a ler, mas já aprenderam a dor de perder um herói. A escola no subúrbio do Rio viveu um dia diferente. As crianças chegaram tristes, abatidas, nervosas. Na conversa, um só assunto: Ayrton Senna morreu. O ídolo se foi, para sempre. Quando deu a notícia que ele morreu, a minha família toda chorou, porque a gente gostava muito dele. Pela primeira vez, as crianças tiveram que lidar com um difícil sentimento de perda: a morte de uma pessoa querida. É porque ele não podia morrer. Danilo não quis falar com ninguém. Paulo Vitor ficou engasgado. Cadu só pensava na mãe do piloto. Pra não chorar, porque você tem pai lá em cima. Por quê? Tá olhando ela, senão eles vão ficar muito tristes lá em cima. A emoção foi mais forte. Ele acabou chorando no colo da professora. As crianças conversaram muito com a professora. Queriam falar com os pais de Ayrton Senna. Decidiram que seria melhor escrever uma carta, que foi saindo aos poucos. Uma ideia, uma frase, um sentimento. E o coração de cada um desses pequenos torcedores. Na carta, a turma que ainda está aprendendo a ler se despede do ídolo. Lá no céu, ele será tão alegre quanto era aqui. Vamos sentir muitas saudades dele. Nós nunca iremos esquecer aquele domingo. A morte de Ayrton Senna deixa o mundo inteiro em choque. O repórter Pedro Bial está em Bolonha, na Itália, e ao vivo dá outras informações. Foi um dia de muita ansiedade aqui em Bolonha. Até o começo da tarde, todos acreditavam na possibilidade de transportar o corpo de Ayrton Senna ainda esta noite para o Brasil. Não foi possível. Você vai conhecer agora os detalhes dessa história com o repórter Roberto Cabrini. Pois não, Bial. Durante todo o dia, os diplomatas brasileiros tentaram agilizar o processo burocrático junto à justiça italiana, a fim de que o corpo de Senna pudesse seguir para o Brasil ainda hoje. Não deu certo. E a justiça italiana acabou determinando que a autópsia no corpo de Senna vai ficar para amanhã, às 9 da manhã. A previsão, então, é de que o corpo de Senna vai seguir de Bolonha para Paris em voo fretado pelo governo brasileiro. Esse voo deve acontecer na parte da tarde. O transporte, então, de Paris para São Paulo vai acontecer pelo voo Varig 723, com saída prevista de Paris para as 11h20 da noite, horário da França. A chegada a São Paulo está prevista para a quarta-feira, às 5h50 da manhã, horário de Brasília. Vamos ver agora como foi o dia de hoje aqui no Instituto Médico Legal de Bolonha. Eles não falam português, muito menos conhecem o Brasil, mas amam Ayrton Senna e choram por ele. Se abraçam e se vestem de verde e amarelo, porque para eles Brasil quer dizer Senna. E verde e amarelo, as cores do heroísmo em forma de velocidade. Foi assim durante todo o dia. Centenas de fãs de Ayrton Senna vieram ao Instituto Médico Legal de Bolonha para homenagear o piloto. Nenhum deles passou da porta de entrada, mas o que importava era estar aqui. Para esses italianos, Senna era um herói sem nacionalidade, um herói universal. Também aqui, a palavra Senna significava sonho. Um sonho dourado que se foi. Tudo o que sempre quis foi me casar com ele, diz essa jovem italiana, um dia feliz por ter conseguido uma simples assinatura de seu cavaleiro. Assim ficou o rosto da Itália numa tarde de primavera.
Flores e telegramas chegaram de todo o país. Acabou-se uma era, disse a edição especial da Auto Sprint, a revista de Fórmula 1 italiana. Mas eles se recusam a acreditar. No início da tarde, o empresário de Senna, Julian Jacobs, chegou ao Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo do piloto. Em seguida, os caixões destinados a Senna e Ratzenberger foram trazidos ao Instituto Médico Legal. A emoção cresceu. É mesmo verdade. Ali dentro está o corpo de alguém que para eles parecia indestrutível. Ayrton Senna foi muito importante na vida da gente. Acabou. É como Pelé, só outro Senna daqui a 100 anos. A seguir, a justiça italiana interdita a pista da tragédia em San Marino. E na Inglaterra, a Williams põe um aviso na porta: saudade.